podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. E o nosso tema de hoje, né, precisamos de alguém que é pai. Júlia ainda não tem filho. O Joe ainda não eu. anunciou, mas a gente acha que tá naqueles 3 meses, entendeu? Ah, entendi. É que não pode falar por uma questão de segurança, que eu saiba, não. A Erika não estava enjoada. Pelo que eu saiba, não tá enjoada, não. Então tá Mas tá você tudo normal. falou que a Erika vive enjoada. Não, pelo amor de Deus. Meu amorzinho não é enjoado, ela é um docinho de pessoa. Eu que sou enjoado. Ainda bem que ele reconhece, né? Eu que falo, você saiu do banheiro e molhou tudo. Por que você fez isso? É eu que sou o velho. Você que é o chato? O que eu tenho de gentileza, né, eu também, enfim. Bom, o tema de hoje é o seguinte, Andercito: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, E o texto, a gente tem aqui 2 versículos, né? Sim. Esse que é o nosso tema é o versículo 4 de Efésios 6, mas a gente pode começar do início, né? Efésios do versículo 1, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí o versículo 4, que é o tema de hoje: e vós, pais, o conselho agora para os pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente vê aqui o que seria não provocar a ira dos filhos. Seria concordar com tudo? Não privar ele de coisas que são necessárias. Olha, eu acho que esse provocar a ira é mais do que corrigir, a dizer, ó, não, você não vai brincar, você não vai jogar videogame. Eu acho que até porque é mais do que isso. o conselho fala sobre isso. Não é para provocar a ira, mas antes ensinar na disciplina do Senhor. Exato. Então, assim, existem regras que precisam ser seguidas. Horário para dormir, horário para estudar, horário para acordar. A criança tem que ter disciplina. Tem, isso é fato. Isso é fundamental para que a criança entenda que, já desde pequena, que quando ela crescer, o mercado de trabalho cobra horário, o chefe vai cobrar resultados, você vai ter uma demanda que não adianta você se vitimizar, nem jogar a culpa para todo mundo, porque no mercado de trabalho não fez, sofre, perde emprego, né? Enfim. Agora, isso é bom já estar preparado desde pequeno. Agora, provocar a ira é quando o pai sabe que a criança já está com raiva de alguma coisa, já não sabe que a criança não gosta daquilo e ele fica incitando aquilo ali. Até para punir de alguma forma. Pois é. Ah, não, eu estou fazendo isso porque semana passada você fez isso, então eu vou te punir. Eu acho que toda a educação e toda a relação de pai e filho que gera a raiva, acho que foge muito dessa normalidade que Deus quer pra gente como família. Por quê? O pai não precisa provocar raiva no filho para que ele obedeça. Se chega nesse ponto, o papel ou a imagem de pai como autoridade já foi destruída há um tempo. Mostra que não tem autoridade, está forçando ali uma situação, Exato. né? Às vezes faz a criança ter uma atitude, né? Ou arrumar mais do que é possível para a idade dele, né? Não, vai arrumar a casa inteira. Eu conheço casos de pais que pegam o filho e falam assim, olha, vamos fazer uma brincadeira e começa a botar eles para arrumar a casa inteira. Mas a responsabilidade dessa atividade não é da criança. Ela pode aprender com uma coisinha ou outra, mas dentro da capacidade, sutil, né? E isso varia de idade para idade, né? Por exemplo, os meus têm 11 e 12 anos. Já dá para lavar um banheiro. 11 e 13, perdão. É que a Sofia acabou de fazer 13 anos. E eu não sei se eu tô assim querendo que ela volte, né, para ficar mais nova. 11 e 13 anos. Eles já estão numa idade que assim, terminou de almoçar, dá para eles lavarem a louça que eles usaram. Dá para eles, os meus filhos lavam a louça toda do que foi usado no almoço. Sai com bilho? Arrumem não, porque o bilho pesado. arranca, né? Dá umas arrancadas aí, arrasta todo mundo. Mas o meu filho é doido para andar com ele. Quando ele crescer mais um pouco e tiver mais condições de segurá-lo, vai. Para mim vai ser maravilhoso. Porque é gradual, né? Você já vai dando as coisas de acordo com o que eles conseguem fazer, né? Pois é, eles já lavam banheiro, eles já sabem. Se tiver que fazer comida, eles fazem comida. Já se vira, eles já né? sabem fazer. Mas isso é uma temática que minha esposa e a gente adotou. Na verdade, ela já vinha fazendo isso com eles, que precisava criá-los para serem independentes. É a melhor coisa também. Não tem como ficar na dependência do outro
outro fazendo alguma E coisa. futuramente, quando eles forem Isso vai formar ajudar. a família deles, isso vai ajudar muito, porque vai ensinar eles a ser bons cônjuges, né? É verdade. Não sobrecarregar o outro, mas E sim bom ser você- uma cooperação. E o bom é quando você passa essas responsabilidades, você sempre explicar o porquê que está aprendendo. Não é só Exato. fazer por fazer, Eu tô porque no vendo início que nem todos gostam, né? O Joenson tá sabendo bastante coisa. claro. da Deve tá lendo paternidade. muito sobre eu sei, isso. Não, eu sei porque eu fui uma criança que minha mãe fez muito isso comigo, né? Primogênito, então eu tinha que lavar louça, eu tinha que aprender. Você aprendeu a ajudar. cozinhar em casa com seus Em pais? casa, com meus pais. Não cozinho igual a minha mãe e Foi, meu pai, a mas foi aprendi. uma das coisas que eu não aprendi com os meus pais. Porque eles não deixavam eu cozinhar. A minha esposa também era desse jeito. A mãe não deixava ir pra cozinha pra fazer as coisas. Tanto que quando a gente A minha casou, mãe sempre me eu falei, amor, ensinou. a cozinha é sua, faz o que você quiser. Faz o que quiser. Porque ela não Aí deixava ela falou assim, fazer. eu não sei Aí em fazer casa eu não nada, queria. Joey. Não, eu falei, não, mas vai aprender YouTube. Aí a gente foi aprendendo, foi fazendo, aprendendo. Então, uma coisa que eu fui aprender depois que eu me casei com a Carol. Foi fazer alguma coisa na cozinha. Que eu não sabia mesmo. mesmo? Eu não tinha Rapaz. noção de como mistura os negócios, fica um arroz pronto. Não Por sabia. isso é o papel importante dos pais de passar esse conhecimento da vida, não é verdade? Mas quando eu era mais novo, também nunca me pediram para limpar a casa nem nada. Eu fazia isso com a minha irmã para ajudar minha mãe e meu pai. Uma coisa que me mandavam fazer toda semana, que eu particularmente não gostava, que era varrer quintal. Odeio varrer quintal. Cara, Mas aí não então. tenho alegria nenhuma em varrer quintal. Mas tinha que fazer. E se você fosse criança e ficou irado por causa disso, Então. você podia falar, então, Não, pai, e eu tava sabe despertando minha uma ira. outra situação, porque assim, você citou uma que é muito interessante, mas uma também que eu vejo que acontece muito, principalmente onde há irmãos, é a questão de comparação. E quando os pais têm essa atitude, isso isso pode pode gerar provocar raiva, né? nos filhos Sim. essa raiva. Teu filho, teu irmão não é assim. Porque Isso. você começa a comparar, você coloca o filho no padrão do irmão ou no padrão de uma outra criança, não sei, né? De repente aquele primo que passou em todos os Seu concursos. primo não é assim. É verdade. Não E é? a criança vai crescendo com isso no coração, né? Isso Nossa, que é um isso problema. é terrível. Sabe por quê? Porque ele começa a balizar a vida dele em cima do que o irmão faz ou que o irmão é. Começa Mas a ele viver o propósito do outro, né? Ele nunca vai ser igual ao irmão. Nunca. É impossível isso acontecer. A gente vê pela digital que é diferente, a gente vê pela idade que é diferente, até se forem gêmeos, eles Sim. não podem ser iguais, eles não vão ser iguais. E é muito ruim, até quem tem filhos gêmeos, evite colocar a mesma roupa nos dois, tá? Porque Xingu, né? a identidade de cada um é única, né? Ah, mas é bobeira, é só a roupinha, a mesma... Parecem dois pares de jarro andando pela cidade. Não vale a pena, gente. E a criança não gosta desse negócio, tá? Eu não sou gêmeo e minha mãe colocava a mesma roupa na gente. Meu Que Deus. O bom é que meu irmão era branco e eu moreno, então não tinha nada a ver, nada a ver. É interessante porque essa comparação, ela pode, dependendo do nível que for feito, vir até uma opressão em cima da criança, né? Criar na cabeça dela várias crenças limitantes, como o Anderson trouxe de exemplo. E tem um versículo muito forte lá em Eclesiastes 7:7, que diz assim: a opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio. Ó, Olha caramba. isso. Sim. Forte, hein? Cuidado com a opressão, com o peso, a sobrecarga que você coloca em cima dos filhos, em cima de colocar eles sob uma comparação. Isso vai gerar algo na cabeça dele muito perigoso. E ainda mais criança, porque tudo que você fala, o que você faz, eles absorvem aquilo, entra no coração. Coisas que, dependendo como for, eles lembram. E não que são sai adultos, mais. e não Isso sai é um difícil outro tratar. ponto, Joenson, porque pensa como é que fica a cabeça, o sentimento, a emoção da criança quando ela vê o pai ensinando uma coisa e ele mesmo faz Fazendo outra. completamente ao contrário. Isso não desperta a raiva, né? De repente, a ira na criança. Agora, quando fala nesse versículo, né, para não provocar a ira, é que às vezes o pai, ele fica também irado com a situação. Não controla, né? O pai e mãe também é ser humano. Sim. Então eles podem sentir raiva, é uma emoção natural. A questão é que os pais às vezes fazem assim, dão um castigo e depois vão piorando o castigo para ver o sofrimento do filho para tentar satisfazer aquela raiva que ele está sentindo. Misericórdia. O bater, tem pai que fala, olha, eu não vou te bater, que senão eu vou te arrebentar todo. Aí quando pega para bater, acaba com a criança. Eu acho que a educação, ela não é um caminho fácil para você educar uma criança, porque você compete com muita coisa, né? Internet, amigos, escola, enfim. A própria vivência da criança, aquilo que ela vai crescendo e vai construindo com os exemplos que ela vê.
Mas não compensa você dar um castigo e depois ir piorando, porque tem criança que vai resistir e não vai chorar. Sim. Ele não vai dar o braço a torcer que ficou chato, ficou triste e tá sofrendo pelo castigo que você deu. E aí o pai se revolta ainda mais e ele vai aumenta o piorando. castigo, né? Ele vai dando mais coisas. Olha, vai ficar uma semana sem celular, não vai sair do quarto, não vai ver televisão. Rapaz, daqui a pouco a criança, ela começa a ficar com raiva do pai. Porque não tá aprendendo nada com aquilo, né? Quando às vezes eu chamo a atenção dos meus filhos e falo assim, olha, vai ficar com raiva de você mesmo, você que errou. Você que fez a besteira e eu tô chamando a sua atenção por causa disso. Então você tem que ter a consciência de que você não pode fazer aquilo ali. Agora, sempre acertei? Não. Até porque eu fui aprendendo, eu aprendi a ser pai de um dia para o outro. Foi muito rápido. E tô aprendendo ainda, gente. É um caminho, desafio, é um percurso Sim. longo. E a gente vê na Bíblia ensinamentos tanto para os pais quanto para os filhos. Então já fica aqui Por isso até... que o filho vem primeiro. Mas já fica até aqui esse conselho. De repente tem alguma criança assistindo e falou assim, não sabia que tinha esse versículo. Mãe, você não pode mais me deixar com raiva, não pode mais fazer nada que vai me deixar irado. Não. é isso. É a mesma Não coisa é quando a criança isso. descobre que existe conselho tutelar. Vou te denunciar pro conselho tutelar. Misericórdia. Aqui é para você entender que tem para os dois lados. Aqui você vai entender na Bíblia Sagrada que é um conjunto de direitos, mas também é um conjunto de deveres. Sim. E é preciso você encontrar o equilíbrio. A Bíblia Sagrada traz esse equilíbrio. E se a gente fosse falar para os filhos, além desse texto que a gente leu aqui, também diz para você honrar o pai e a mãe. Sim. Vai falar muito sobre os pais corrigirem os filhos, para a gente entender que isso é uma demonstração de amor. Então, tem aqui para os dois públicos, para os pais e para os filhos, Quer receber a deveres promessa? e direitos. Obedeça. Mas posso falar uma coisinha? Tem muitos pais que estão precisando aprender a ser pais. Porque, além de não provocar ira, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Beleza. Mas esses pais eles honram os pais deles? Eles respeitam as leis, as regras? Não só as regras dentro de casa, mas respeitam todas as regras para que os filhos possam cobrar, copiar. Né? Porque às vezes você quer que o seu filho seja uma coisa que você não é. Sim, é verdade. Ou seja uma coisa que você não conseguiu ser. Ele é uma pessoa, ele tem uma identidade, ele sabe, ele está em construção, mas ele tem gostos. E você quer que ele seja de uma forma que você mesmo não é daquele jeito. Né? Então, assim, os filhos precisam obedecer aos pais, mas tem muito pai que está precisando aprender a alinhar a vida deles com o Senhor para que possam ser exemplo para os filhos. Porque o maior legado que você deixa no mundo é o teu filho. E como o Joey falou, você fala, teu filho não vai fazer naquela hora, não vai atender naquele momento, mas lá na frente ele vai lembrar daquele e acredite, ele vai repetir para o filho dele tudo que você fala. Então, a gente tem uma responsabilidade grande de fazer a nossa parte em todos os momentos. Você educa o teu filho quando você trata bem tua esposa, quando você cuida do seu marido, quando você protege a sua família, quando você sai para trabalhar e quando volta você não reclama do seu trabalho. Você está ensinando o teu filho que o trabalho não é algo árduo, ruim para ele. Pelo contrário, é algo onde ele consegue o sustento. São essas coisas que a gente precisa se ligar, porque a gente cobra muito que os filhos sejam obedientes. Cara, mas a gente precisa aprender a ser pai. Sim, e se você quer ver uma sociedade melhor, então comece com a sua família, porque a sociedade nada mais é do que um conjunto ali de todas as famílias. Então, quer começar uma transformação? Começa na sua casa, começa com você sendo o exemplo, né? Se você é pai e mãe e assiste essa conversa, que isso possa transformar suas atitudes, né? Exatamente. E Muito agora, obrigada, obrigado, Anderson. Anderson Valeu, gente. Nascimento. Valeu, Obrigada, obrigado. Joe. Valeu, Xulia Nobre. E obrigada a você aí de casa. Um grande abraço e Valeu, até meus amigos. sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Nosso podcast Bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.